Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso segundo vídeo, onde nós estamos falando sobre o desenvolvimento das crianças e como nós, como pais, podemos ensinar valores, princípios que sejam concretos, reais, abençoadores no coração dos nossos filhos. Provérbios 9:9, a Bíblia diz: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Nós já falamos, os passos para a penetração da verdade, demos de maneira inicial, falamos de 3 níveis. Está tudo isso contido lá no Salmo 19, de 7 a 10. Salmo 19, de 7 a 10, nos ensina 6 níveis, 6 aspectos da instrução na vida dos nossos filhos. Nós vimos o primeiro nível, que é o nível da lei do Senhor. Princípios básicos, e essa lei do Senhor, a Bíblia diz que é perfeita, é uma característica distinta da lei do Senhor. E qual é o resultado a ser alcançado no coração das crianças? É que ela refrigera a alma, ou seja, converte a alma, regenera a alma aqui como o centro da mente, das emoções e da vontade. Nós aprendemos o segundo nível, que fala do testemunho do Senhor, que são as ilustrações vivas, as histórias de grandes personagens da Bíblia. E a Bíblia diz que o testemunho do Senhor é fiel, ou seja, positivo, firme e estável. E o resultado desse testemunho do Senhor que é fiel é que dá sabedoria aos simples. Nós aprendemos o terceiro nível, que fala dos preceitos do Senhor. O que são os preceitos do Senhor? São guias práticos de ação. E os preceitos do Senhor, a Bíblia diz no Salmo 19, que são retos, ou seja, dão certo. E o resultado disso que alegram o coração. Ou seja, oriente de forma prática o viver diário dos seus filhos, sendo você como pai e mãe um exemplo para isso. Agora nós vamos adentrar no nível 4, que é o mandamento do Senhor. E a Bíblia diz que o mandamento do Senhor é puro, ou seja, é limpo. O mandamento do Senhor como a fonte do centro emocional correto para os nossos filhos. E o resultado disso é que o mandamento do Senhor, que é puro, ele ilumina os nossos olhos, ou seja, traz discernimento sobre elementos básicos da natureza humana. Como é que nós podemos compreender a natureza humana? Os mandamentos de Deus, querido, dão informação sobre os tipos de proibição que Deus não quer que o homem transgrida. Ou seja, cada vez que um mandamento é violado, isso resulta em culpa interior no coração das crianças, jovens, adolescentes e qualquer ser humano. Então, quando alguém reage positivamente aos mandamentos de Deus, a sua consciência se torna sensível. E o resultado é um discernimento adicional quanto à vida, que escapa a pessoa que não tem um relacionamento com Deus. Ele realmente sabe como é que a vida funciona, se você realmente está andando com Deus. Então, os segredos são as histórias, são as biografias, que ilustram esses princípios morais que nós podemos ensinar às nossas crianças. Deixe a criança identificar os princípios que foram obedecidos quando você estiver contando essas histórias e quais são os princípios que foram violados ou transgredidos. A desobediência desses personagens que você está ilustrando através das biografias. Quanto maior for o seu discernimento para entender as consequências das transgressões dos princípios de Deus na vida dos outros, maior será a sua estabilidade e motivação para permanecer do lado certo. E qual é o lado certo? É o lado de Deus. Entretanto, se você, papai e mamãe, tentarem executar esse nível sem terem passado pelos anteriores, que é o nível 1, 2 e 3, a criança terá a visão de um Deus injusto e impessoal. Olha o que diz Provérbios 15:32. A Bíblia diz: o que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Provérbios 15:32. Qual é o nível 5º que ajuda a absorção da verdade de Deus no coração da criança? É o temor do Senhor. Nível 5 se chama o temor do Senhor. Está lá no Salmo 19, de 7 a 10, como nós mencionamos. E esse temor do Senhor, o que significa? Fala de uma reverência, de um respeito profundo quanto à pessoa de Deus, quanto ao seu caráter e quanto à sua presença no mundo, nesse mundo visível, nesse mundo que nós vivemos. A Bíblia diz que o temor do Senhor, ele é limpo. O temor do Senhor é límpido,
aqui dando a entender a pureza moral da lei de Deus, dos ensinamentos do Senhor, dos princípios do reino de Deus. O temor do Senhor, gerado no coração do homem, promove limpeza da sua vida interior, promove pureza moral e, como resultado, no coração das crianças, permanecerá eternamente. Ou seja, dará estabilidade para o presente e certeza quanto ao futuro. Ou seja, eu e você, como pai, como mãe, precisamos assumir a responsabilidade pessoal dos nossos filhos. O respeito aos pais, como nós aprendemos em Efésios capítulo 6, de honrar o pai e a mãe para que te vás bem e tenha longos dias sobre a terra, é uma consequência natural dos níveis que nós estamos expondo através desse estudo, sendo parte integrante da vida dos pais. Ou seja, a consciência da presença de Deus em cada detalhe da vida é experimentado quando a pessoa se torna pessoalmente responsável por suas ações. E nós, como pais, precisamos ajudar os nossos filhos, ensiná-los a eles se tornarem responsáveis das suas ações. Quanto mais puro for o coração e mais limpa a consciência, maior a visão de Deus e mais eficiente o testemunho do Senhor nas nossas vidas. Olha o que diz Provérbios 14, 26. A Bíblia Sagrada diz: no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Ok? O nível 6 é o último nível que nós vamos estar falando, encontrado no Salmo 19, de 7 a 10. A Bíblia Sagrada, que são os juízos do Senhor. O que é isso? O que são esses juízos do Senhor? É o discernimento entre o certo e o errado. E como são os juízos do Senhor? A Bíblia diz que eles são verdadeiros e justos. Ou seja, são inteiramente íntegros, inteiramente perfeitos, inteiramente seguros. E valem mais do que o ouro. Ou seja, vai trazer como consequência ao nosso coração, a nossa vida, a vida dos nossos filhos. Vai trazer essa sabedoria como alvo das suas vidas, que valem mais do que o ouro. A Bíblia diz que a sabedoria vale mais do que o ouro, que a sabedoria precisa ser comprada, ela tem um preço a se pagar. Então, quando você ensina os juízos do Senhor e gera esse temor no coração dos seus filhos, um temor santo, esse juízos do Senhor, que são verdadeiros e justos, vai promover como consequência um entendimento de que a sabedoria é o alvo da nossa vida e vale mais do que o ouro, mais do que os bens materiais. Ou seja, você vai ensinar os seus filhos a tomar decisões sábias do ponto de vista de Deus. Nós temos aprendido que os pais, que são bem-sucedidos, são aqueles que olham a vida do ponto de vista do filho, mas enquanto fazem isso, eles ensinam os filhos a verem a vida do ponto de vista de Deus. Olha o que diz Provérbios 2, de 1 a 11. Nós aprendemos nesse trecho de Provérbios 2 que o discernimento é necessário para tomar decisões certas em situações difíceis. E é promessa do Senhor àqueles que seguem os seus caminhos, seguem os seus mandamentos. Provérbios 2, versículos 8 e 9 diz: para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos, então entenderás justiça e juízo e equidades e todas as boas veredas que o Senhor nos instrui. Provérbios 2, de 8 a 9. Ou seja, o verdadeiro teste da instrução aparece quando a vida de alguém necessita de equidade, de juízo, de discernimento. Equidade é a capacidade de tomar a decisão certa em uma situação na qual a pessoa está inserida e talvez ainda nem tenha experiência, mas tem a equidade, o juízo, a capacidade de discernir. Na verdade, cada nova experiência que ela enfrenta requer equidade, ou seja, toda a sua formação e experiências anteriores estabelecem as bases para a sua decisão hoje, aqui e agora. Ou seja, os princípios da Bíblia, as ilustrações vivas, a orientação de Deus, as admoestações, o senso da natureza e o caráter de Deus capacitarão o indivíduo, a criança, o jovem, o adolescente, os nossos filhos, a tomarem a decisão certa no momento propício. Ou seja, cultivar a equidade deve ser o alvo máximo de um pai e de uma mãe, para que o seu filho, durante o curto tempo em que ele está crescendo na presença do Senhor e diante dos homens, das pessoas, da sociedade, antes que
ele próprio necessite determinar o curso de sua vida, ele aprenda, e você como pai tenha o alvo máximo da sua vida, cultivar a equidade, ou seja, o juízo, a justiça, o bom senso no coração dos seus filhos. Olha o que diz Provérbios 22:6. Instrui ao menino no caminho que deve andar, ou a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, ok? Então aqui eu lanço um desafio para você como papai, como mamãe: ensine o seu filho no caminho que se deve andar. Instrui ao menino, a criança, no caminho que se deve andar, e até quando ele for mais velho e envelhecer, não se desviará do caminho do Senhor. Provérbios 22:6, tá bom? Que Deus te capacite como pai, que você entenda esses 6 níveis. Vou repetir: o 6º nível é o juízo do Senhor, o 5º nível é o temor do Senhor, o 4º nível é o mandamento do Senhor, o 3º nível são os preceitos do Senhor, o 2º nível que nós falamos, o testemunho do Senhor, e o 1º nível, a lei do Senhor. Tudo isso contido no Salmo 19, de 7 a 10, onde nós aprendemos esses níveis de como a criança deve absorver a verdade de Deus. Quais são os passos para a penetração da verdade? E lembre-se, Deus quer que você viva na verdade e instrua os seus filhos na verdade do Senhor. Que a graça e a paz de Deus venha sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Lembre-se, seja intencional no ensino dos seus filhos. Não espere para ensiná-los apenas nas reações diante dos conflitos e das dificuldades da vida. Não, também isso é importante, mas nós temos que de maneira intencional ensinar os nossos filhos em todo tempo, em todo lugar, aproveitando as coisas corriqueiras do dia a dia e principalmente sendo um exemplo para os nossos filhos como pais de homens e mulheres que temem ao Senhor, que conhecem a palavra e que vivem a palavra no seu dia a dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, o seu coração, faça seus comentários e também indique, motive, incentive outras pessoas a ouvirem essas palavras tão importantes para os nossos corações. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e tudo aquilo que você colocar as mãos. Faça seus comentários, perguntas, qualquer coisa que você quiser comentar aí, faça seus comentários. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Amém.